Olá, queridos e queridas alunos, eu sou o professor Henrique, estou de volta aqui com ensino religioso. Nessa oportunidade, iremos trabalhar a temática Princípios e Valores Religiosos. Essa aula será dividida em 3 momentos. Nesse primeiro momento, vamos entender e compreender o que são princípios e valores. Então, princípios e valores religiosos, eles fazem parte da sociedade. É indispensável que o ser humano, independente da religião que ele professa ou não, ele precisa ter alguns princípios e alguns valores. Muitos dos princípios e valores que nós temos na sociedade são fundamentados na religião. Observe essa tela aí. Nós temos aqui nessa tela os princípios e valores. Então, esses princípios e esses valores, eles estão perpassando toda a comunidade. Por exemplo, quando nós falamos princípios e valores, ele está presente na sociedade, ele está presente na família, ele está presente no trabalho, ele está presente na escola. Então, esses princípios, eles são a ferramenta que nós precisamos para viver em sociedade. Esses valores nós adquirimos em nossa casa, em nosso local de trabalho, na escola, mas a religião foi quem fundamentou eles no meio da sociedade. Cada princípio e valores, eles são indispensáveis para o fiel, porque esses valores, eles vão nortear, eles vão orientar como deve ser a conduta de cada indivíduo em uma determinada religião e expressar a sua religião, sua crença, sua fé na sociedade. No próximo slide, tem a pergunta: o que são princípios religiosos? Observe bem, o que são princípios religiosos? São normas que orientam a ação das pessoas que compartilham uma mesma religião. Ou seja, o que são normas? Condutas. Então, norma é uma conduta. Então, os princípios é aquele que conduz uma pessoa numa determinada religião, que essa conduta deve expressar fora da religião em sociedade. Por exemplo, nós temos uma frase bastante conhecida em nossa sociedade, que nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é um princípio do cristianismo. Isso é um princípio da fé em Cristo, em Deus. Ou seja, primeiro a pessoa aprende a amar a Deus para depois aprender a amar o próximo. Entre os princípios nós temos fé, temos compaixão, temos perdão, verdade, honestidade. A própria Escritura Sagrada ensina esses princípios. Esses princípios eles fundamentam uma fé, uma espiritualidade centrada na vontade de Deus. No próximo slide, vai falar sobre valores religiosos. Valores. O que são valores religiosos? São condutas, observe, condutas morais justificadas pela fé e associada aos ensinamentos de uma doutrina religiosa. Observe, como nós falamos conduta, vem de como você se conduz, como você anda. Se você é de uma determinada religião, você já deve ter ouvido do seu líder o que você deve fazer, tanto na sua igreja, como fora da igreja. Então, os princípios que você aprendeu lá, por exemplo, o princípio de honestidade, de obediência, de justiça, de verdade, são valores que você conhece porque está no princípio da sua religião. Então, quando eu tenho uma conduta, e essa conduta eu coloco esses valores, quer dizer, eu não abro mão. O
que é um valor? É algo que é precioso, é algo que é importante, algo que eu não deixo por nada, algo que eu acredito ser correto. Então, quando eu tenho esses valores, eu expresso eles, porque eles estão fundamentados nos princípios que eu aprendi na minha religião. Por exemplo, qualquer religião, ela vai pregar sobre a verdade. Você já imaginou uma sociedade onde o fake news domina? Não é a sociedade ideal para se viver. Nós precisamos viver com verdade, falar a verdade, ser verdadeiro, não mentira, não fake news. Nós precisamos ter essa ideia bem centrada de princípio. Eu preciso falar a verdade, eu preciso divulgar a verdade, eu preciso ser honesto, porque é um princípio, é um valor que eu tenho. Então, ter um valor é não abrir mão, independente da situação. Outro valor que é importante, que não pode abrir mão, que é a questão da honestidade. Você tem que ser honesto com as pessoas, com você e com Deus. Então, numa sociedade, cada dia a gente tem visto a falta de honestidade, a corrupção. É necessário que esse valor faça parte da nossa vida. Não é porque o outro não está fazendo, eu também não vou fazer. Pelo contrário, eu tenho que ser justo, porque no Deus que eu acredito, na fé que eu professo, diz lá que eu tenho que falar a verdade, diz lá que eu tenho que obedecer a verdade. Jesus Cristo tem uma frase bem interessante, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem anda na verdade, faz a vontade daquele que o convocou. No próximo slide, nós vamos aprender que existem vários princípios e valores universais. Ou seja, esses princípios e esses valores universais, eles perpassam, eles estão presentes em todas as religiões, seja no cristianismo, no judaísmo, no candomblé, na umbanda, no islamismo, no budismo, hinduísmo e em todas as religiões. Que princípios e valores fazem parte da religião, que estão presentes nelas? Então, entre eles, eu selecionei alguns aqui. Por exemplo, em todas elas é preciso você ter a fé. Fé é indispensável. Qualquer religião exige do seu seguidor que ele tenha fé naquele ser divino supremo. Então, a fé é o primeiro fundamento para se ter princípios, porque você vai acreditar que aquilo que seu Deus lhe ensina, lhe ordena, é bom, é verdadeiro e vai lhe ajudar. É importante também amar ao próximo. Por quê? São duas finalidades que as religiões têm. A primeira finalidade, você aprende a se relacionar com Deus. A segunda, com o próximo. Então, nós temos que entender isso. Toda religião, ela tem esses dois pontos, ou essas duas finalidades. É você se conectar com o seu Deus e viver em harmonia com o seu próximo. Essa é a base da religião. Isso são princípios, está dentro do valor. Nós temos respeito, nós temos compaixão, amizade. Observe, no tempo que nós vivemos hoje, é importante termos bons amigos, termos bons relacionamentos, viver em harmonia. Imagine você ter um amigo que não fala a verdade. Ter uma pessoa que não é de confiança, ter uma pessoa que não é companheira. Então você precisa de amigos, mas dentro dessa amizade tem que ser uma amizade verdadeira, uma amizade que transparece confiança e que demonstra confiança, uma amizade que tem compaixão, uma amizade que tem união, uma amizade que lhe faz crescer na sua fé. Então, isso são princípios e valores. Nós temos também perdão. Você precisa do perdão. Então, esse perdão é um princípio
Quantas pessoas machucam o outro? É preciso a gente aprender a perdoar. É preciso a gente aprender também a liberar o perdão e receber perdão. Então, quando nós falamos desses princípios e valores, eles são universais, ou seja, em todas as religiões ele está presente, como a verdade, o cuidado e muitos outros. Mas também existem alguns princípios e valores que são específicos de cada grupo ou de determinado grupo religioso. No próximo slide, nós vamos ver isso. Valores e princípios específicos. Religiões como cristianismo, judaísmo e islamismo possuem uma forte ligação com a ideia de respeito às leis religiosas e à pureza. Então, observe aqui. Já as religiões como budismo, hinduísmo, candomblé, umbanda possuem uma ligação mais intensa com a natureza. Observe, além daqueles princípios universais, essas religiões também vão ter específico, caracterizada com a sua religião, com a maneira que ele cultua o Deus, como ele vê o ambiente. Então existe, além daqueles universais, nós vamos ver específico. Por exemplo, na próxima tela, nós vamos ver valores específicos do cristianismo. Por exemplo, nós temos a ideia de santificação e purificação. Então, um valor específico do cristianismo é a santificação e purificação. Lá no livro de João, capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, nos diz: depois, derramando a água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Então a imagem aqui reflete Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés, porque era uma questão de humilhação. Jesus estava demonstrando ali que ele precisava ser limpo, mas a limpeza não estava somente nos pés, na questão do higiene pessoal. Jesus estava simbolizando ali um ato de purificação da alma, de purificação da comunhão com Deus. Estava demonstrando também um ato de plena comunhão com seus discípulos, de união, de amizade e reconhecendo que eles estavam com Jesus. Então, nas religiões como cristianismo e islamismo, eles têm a ideia de purificação de perdão, de santificação, de pecado. Então, são características, valores e princípios fundamentais. Por exemplo, na cultura nossa cristã no Brasil, é comum a gente falar São João, São Pedro, que são homens santos, são homens purificados, que nós assim os chamamos. Porque na cultura, esses princípios quer dizer que foram homens que se separaram, homens que se destacaram. No segundo slide, nós vamos ver agora, os valores e princípios específicos com relação com a natureza. Observe, relação com a natureza. Floresta, bosques, rios são considerados sagrados, bem como os animais são associados com deuses e deusas. Essas religiões têm em comum o cuidado com o ambiente ou meio ambiente. Nessas religiões, elas têm um forte apego com a natureza. Então nós vamos ver, por exemplo, essas religiões, elas pregam que o rio, ele santifica, que o rio, ele purifica, que o animal é sagrado, que uma árvore é santa, que uma árvore tem poderes divinos. Então nós vamos ver lá no Egito Antigo, o rio era considerado como sagrado. Nós vamos ver, por exemplo, no hinduísmo, na imagem que vai passar aqui, observe, estão aqui os adeptos do hinduísmo, num banho coletivo para purificação do corpo, da alma, do espírito. É um evento muito conhecido. Observe,
o rio é quem purifica o homem, porque é um valor específico do hinduísmo, ou seja, a natureza ela tem esse forte apego. Então esse rio, o rio Ganges, ele é considerado santo, sagrado. Esse rio ele purifica. Então esse rio ele tem um poder sobrenatural. Ele é transcendente, ele é algo importante nessa cultura. Comparando esses dois rituais, Jesus lavando os pés dos seus discípulos e o pessoal tomando banho no rio. No cristianismo, islamismo, judaísmo, nós vamos ver que a purificação não é a água quem purifica, mas é o Deus que purifica. Jesus era quem estava purificando, é Jesus que estava santificando. A Bíblia diz que o Espírito Santo santifica o homem, purifica o homem. No hinduísmo, que é apegado à natureza, nós vamos ver que é o rio quem tem o poder de purificar. Então há também esses princípios e valores. No hinduísmo, nós vamos ver no candomblé, eles têm forte apego aos elementos da natureza. Então você vai observar muitos cultos, muitas manifestações religiosas são envolvendo elementos da natureza. Então, nessas religiões também existe o princípio de quê? De cuidar do meio ambiente. Você vai observar que essas religiões, eles protegem muito a questão ambiental, eles têm um cuidado com o meio ambiente, porque o meio ambiente faz parte da divindade na religião dele. No próximo slide, nós vamos perceber aqui que esses princípios, eles são fundamentais para que você possa viver com sua família. Por exemplo, na família, um princípio e valor que é importante: respeitar pai e mãe, não mentir, ser companheiro. É impossível uma família ser bem estruturada quando não há o respeito aos pais, quando não há obediência, quando não há um perdão. Então, o princípio, ele é fundamental. O princípio também, ele precisa estar, você aprende na religião, lá no trabalho, na empresa. É impossível você estar numa empresa onde você não seja uma pessoa honesta, uma pessoa que desempenha seu cargo, sua posição com confiança, para que aquela empresa cresça e você também. Então esse princípio religioso de honestidade que você aprende deve ser aplicado não só na igreja. Lá no trabalho você trabalha, você tem que colocar a honestidade. Nós temos outro princípio, por exemplo, na escola. Na escola, você precisa colocar vários princípios para que você possa ter sucesso. O primeiro dele que você tem que ter é de respeito. Você precisa respeitar a hierarquia, o diretor, você precisa respeitar o professor, você precisa respeitar o porteiro, você já tem que aprender. E você aprende esse princípio na religião. Então, é impossível se fazer educação, você está na escola e não respeitar diretor, coordenador, professor, respeitar o colega. Então, os princípios religiosos, eles estão presentes também na sociedade. Você precisa estar com eles na sociedade. Por exemplo, todos nós hoje temos acesso a redes sociais. Se você é uma pessoa que tem princípios e valores religiosos em sua vida, você deve combater a fake news em sociedade. Quando você vê uma mensagem lá, que seja fake news, você não pode divulgar, porque fake news é mentira. E a mentira não faz parte de um princípio religioso. Então, observe, todos os princípios e valores da religião, eles são fundamentais. Primeiramente, para formar o caráter de uma pessoa devota a um Deus, para agradar aquele Deus, para ter comunhão com aquele Deus. Segundo, para que ele possa viver em harmonia com o seu próximo. E ele vai viver em harmonia com o seu próximo na sua família, no seu local de trabalho. Ele vai viver em harmonia lá na escola e em sociedade geral. Então, os princípios religiosos são as condutas que nós precisamos ter
para viver bem em sociedade. No próximo slide, nós iremos fazer a atividade. Eu vou dar um tempo para você responder essa atividade. Daqui a pouco nós retornamos. Ok, pessoal, terminaram aí, tudo bom? Com certeza vocês já fizeram essa atividade e eu tenho certeza que fizeram correto. Já estudaram ali o roteiro, já leram a atividade proposta. Então vamos lá na correção? Então a primeira pergunta que eu coloquei aí para vocês foi o seguinte: o que você aprendeu sobre valores religiosos? Então eu coloquei a definição que está no roteiro. São condutas morais justificadas pela fé e associadas aos ensinamentos de uma doutrina religiosa. Ou seja, esses valores religiosos eles são fundamentais para que você possa viver bem, viver de forma correta. Então você vai ter uma conduta que a religião espera de você e vai ser replicada em sociedade. Próxima pergunta. Então, a próxima pergunta. Os valores religiosos reforçam o comportamento, qualidades e características que são desejáveis aos fiéis de cada uma das religiões. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira, porque os valores religiosos eles reforçam o comportamento, ou seja, como devemos nos comportar diante da sociedade. Como nós devemos nos postar, andar. É aquilo que Deus espera e aquilo que a sociedade espera. Por exemplo, todo professor espera que o aluno estude. Todo pai espera o respeito. Todo patrão, empregado, todo empresário espera que você seja honesto. Toda a sociedade espera que você seja uma pessoa capaz de viver em harmonia. Então, esses valores, eles reforçam o nosso comportamento. E eles são característicos primários das religiões. Próxima pergunta. Encontre no caça-palavra os valores religiosos: compaixão, respeito, amor, fé e amizade. Quem encontrou aí? Então, é impossível você, jovem, né, no mundo que vivemos hoje, não ter como meta em sua vida colocar em prática esses princípios de amor, esses princípios de fé, de amizade, de respeito e compaixão. Na escola nós precisamos a cada dia que seja colocado à prova a nossa amizade, o nosso amor para com o próximo, o respeito, a compaixão, quer dizer, o cuidado com o outro. Então a escola é local de se colocar em prática esses princípios, esses valores. Próxima pergunta. Aqui nós vamos fazer onde LP você vai usar para as religiões ligadas com a ideia de pureza da alma e as leis. LN para as religiões ligadas com a ligação intensa com a natureza. Ok? Vamos lá? Então, cristianismo. LP, ou seja, é uma religião ligada à questão de leis. Tem a Bíblia, prega a pureza da alma, ou seja, quando você está em pecado, você precisa ser purificado, santificado. Budismo, LN, ligação intensa com a natureza, ou seja, no budismo, eles pregam muito cuidado do homem com a natureza. O próprio Buda, ele conseguiu a sua iluminação em cima ou abaixo de uma árvore. No hinduísmo, LN, nós vimos ali a imagem, então, ligado intensamente com a natureza. No islamismo, nós vamos ver que é ligado à questão de pureza também, de leis. No candomblé, ligado à natureza. E no judaísmo, ligado também à questão de pureza. Então, precisamos entender que além dos valores e princípios universais, existe esse específico. Cada religião busca, né, cumprir aquilo que seu Deus exige. Ok? Quinta pergunta, vamos ler, e eu gostaria que você prestasse atentamente a essa frase que nos diz:
Ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis. Observe que essa frase ela é cheia de princípios e de valores. Elas são fundamentais para a gente viver em sociedade. Ela é um princípio para que cada dia todo ser humano possa colocar em prática. Se você conseguir colocar esses princípios em prática, sua vida vai mudar. Então a pergunta era, cite os 4 valores religiosos da frase. Então está aí, consolar, compreender, amar e perdoar. Ok? Quem conseguiu responder todas, tá de parabéns. Muito obrigado e até a próxima aula.